Boa tarde, está no ar o programa Boletim Esportivo, seu programa esportivo de todas as tardes, só aqui no canal 13 TV Serra Geral. Hoje, sexta-feira, vamos trazer todos os assuntos do esporte pelo mundo e, claro, principalmente da nossa região. Notícias que, de uma certa forma, gerou algumas polêmicas, né? Mas vamos trazer todos esses detalhes para vocês no programa de hoje. Vamos falar do PSG, né? Já pensou? Você já recebeu um salário astronômico e ainda ter que receber um adicional para poder saudar os seus torcedores? Pois é, isso foi o destaque, né, nos tabloides das notícias, né, pelo campeonato francês com relação ao PSG. O Neymar é o que recebe o maior valor com relação a essa situação. Então, todos os jogadores, após os jogos, vão ali saudar os torcedores e são ressarcidos por isso, viu? Daqui a pouco vamos comentar sobre isso. Além disso, vamos falar do Corinthians. O Corinthians que teve o seu troféu do Mundial penhorado, isso mesmo, viu? Tá de penhora o título, né? O troféu é a taça de campeão do mundo da equipe do Corinthians, está penhorada. Além disso, vamos mostrar o treinamento de ontem lá na cidade do Galo, já preparando para enfrentar o líder do Campeonato Brasileiro. Vamos falar do Cruzeiro, né? O Henrique falando da partida contra a equipe do Atlético Paranaense nesse final de semana, além da classificação do Campeonato Brasileiro. E vamos falar também sobre o amistoso que está marcando o norte de Minas, a repercussão muito grande das maiores forças do futebol montesclarense, né? Então nós vamos trazer aí as notícias do Casimiro e o Ateneu. Daqui a pouquinho tudo isso você vai acompanhar durante o nosso programa. Já está do nosso lado ele, o Gargantinha de Ouro, Pedro Wilson, ele que vai comentar, debater, né, interagir sobre esses assuntos para você. Mas antes do boa tarde especial dele, vamos falar do loteamento Sol Nascente. Uma mega super oportunidade de você realizar o sonho da sua família, ter a sua casa própria. São lotes, né, com preços baixíssimos, divide até 100 vezes, tudo isso para você realizar o sonho da sua família tendo a sua casa própria. Loteamento Sol Nascente. Aqui nasce uma nova Janaúba. More na Zona Sul, pagando menos que você imagina. Conheça os melhores lotes com a vista mais privilegiada da cidade. Lotes a partir de 300 metros quadrados, residenciais e comerciais, próximo à Universidade Federal. Infraestrutura completa, já em construção. Energia elétrica, já contratada, junto à Montec Engenharia. Rede de água e pavimentação. Loteamento com a alta capacidade de drenagem. Garanta o seu lote e faça um bom negócio. Financiamento próprio em até 100 vezes, sem consulta ao SPC e Serasa. Ideal para morar, perfeito para investir. Corretores de plantão todos os dias, inclusive aos finais de semana. Ligue e agende uma visita. 99270 5858 ou envie um WhatsApp para 99844 5858. Um empreendimento Irmãos Rodrigues. Loteamento Sol Nascente. Uma nova Janaúba nasce aqui. Uma nova Janaúba nasce aqui, viu? Você pode entrar em contato, tem uma equipe de plantão aguardando a sua ligação, é só ligar 99270-5858, vai falar com o amigo Raniele Rodrigues, vai agendar a sua visita, que com certeza farão bons negócios, viu? Agora sim, vamos começar a falar de esporte, mas antes, o boa tarde dele, né? O Pedro Wilson, Gargantinha de Ouro, boa tarde. Um abraço, meu caro Cleiton Rosa, você de casa, nosso abraço, nosso carinho, estamos chegando. Sexta-feira, né, final de semana chegando na área, e sexta-feira é aquele dia da semana, né, que todo mundo gosta, que já está aí na véspera aí de sabadão, domingão, essa coisa toda. Então vai aqui o nosso abraço, a nossa saudação para você que está em casa acompanhando mais um programa. Mas, ô Cleiton, você falando aí a respeito de polêmica, mas você sabe quem é que está criando uma polêmica muito grande aí? Trata-se do Atlético Paranaense, né, o presidente Mário Celso Petralha. Ele, que inclusive é dono, né, dessa fábrica que fabrica essas cadeiras, porque hoje todos os estádios do futebol brasileiro tem que ter as cadeiras, né? Não tem, são pouquíssimos, né? Aquele que tem aquelas arquibancadas tradicional, né? E que cabia muito mais gente. Quando você coloca as cadeiras, naturalmente você tira uma grande possibilidade de colocar mais gente, né? Porque quando o pessoal senta ali naquele cimentão, naturalmente o espaço é maior. Mas o Mário Celso Petralha, ele é dono dessa fábrica, então, que atende todos os estádios do Brasil, e ele é o presidente do Atlético Paranaense. É um cara polêmico que recentemente proibiu a entrada de torcedores visitantes lá na Baixada, né, em jogos do Atlético Paranaense contra qualquer equipe de futebol brasileiro.
ele já tinha entrado semana passada com um pedido junto à Rede Globo para poder mudar a forma de disputa dos campeonatos estaduais, querendo reduzir, enxugar os campeonatos estaduais. E agora ele soltou ontem uma polêmica. Ele está querendo contratar uma empresa para mudar o estatuto do Atlético Paranaense. O que ele está querendo? Ele quer mudar as cores do Atlético Paraná. As cores vermelha e preta simplesmente iriam desaparecer do Atlético Paranaense e também o escudo. Agora eu vou e pergunto para você. Você já pensou, você palmeirense, você corintiano, você flamenguista, você atleticano, cruzeirense, mudar as cores do time do seu coração e principalmente o escudo? O cruzeirense, por exemplo, as estrelas, né, que é o símbolo aí do Cruzeiro, você já pensou se você muda isso? Então a gente começa a entender que esse dirigente, que esse Cartola, né, o presidente do Atlético Paranaense, é um cara meio maluco. Então tá querendo chamar aparecer, atenção, né? querendo aparecer mais do que o próprio Atlético, né? Eu falo dentro dessa situação, todos os presidentes, assim como os jogadores, eles estão de passagem no cargo. Então, a história do clube permanece, eu acho que ele quer aparecer, né, perante a mídia com relação à redução, com relação a números, acredito eu que ele está falando isso, mas acredito eu também que ele não queria que o Atlético Paranaense ficasse fora desse número de equipes que participavam, então eu acho que isso... Não, com relação aos estaduais... entrar na mídia, né? Ou seja, ser visto de alguma forma, são situações que não vão acontecer. Eu acho que o Conselho Deliberativo não vai aprovar uma situação dessa. Eu acho que tudo isso aí... E o detalhe, Cleiton, com relação ainda ao campeonato estadual, ele já vinha disputando o Paranaense já com a equipe sub-20. Ele já tinha tirado o time principal do Campeonato Paranaense e tinha colocado a equipe sub-20, e ele está alegando aí que é para fugir das cores do Flamengo. Ele acha que o Flamengo predomina no Brasil com as cores preto e branco, e como o Atlético Paranaense tem o escudo semelhante ao do Flamengo e tem as cores, então ele quer fugir dessa situação. Eu também acho que o Conselho Deliberativo tem uma força muito grande, né? Dificilmente vai aprovar essa possibilidade. Poderia mudar alguma coisa ali na camisa, e olha que a camisa do Atlético do Paraná com a camisa do Flamengo é diferente. É muito diferente. As listras do Flamengo é de um jeito, do Atlético Paranaense é de outro, né? Independente da cor da camisa, o que prevalece é a sua história, é a paixão pelos torcedores também, né? Hoje o clube em si é movido por história, por paixões, né? Que é demonstrada através dos seus torcedores. Então, independente dessa situação, acho que eu volto à tona, afirmo mais uma vez que ele deve estar querendo aparecer, né, para poder estar trazendo a notícia igual a essa à tona e a público, né? E acredito também que não vai à frente não. Mas vou fazer uma notícia agora, Pedro, para você, que essa sim está gerando muita polêmica, viu? Está gerando muita polêmica com relação ao PSG, né? O Paris Saint-Germain, onde joga aí nada mais nada menos do que Neymar, Mbappé, Di Maria, né? O Cavani, os brasileiros aí também, o Thiago Silva, o Marquinhos, o Daniel Alves, entre outros jogadores. Mas a polêmica mesmo que está tendo em torno desse clube é que foi divulgado através dos tabloides do futebol francês que o PSG, né, o Paris Saint-Germain, está pagando um prêmio extra, né, um bônus extra para os jogadores, né, que variam entre 70 mil euros a 375 mil euros, que era o valor estipulado que recebe o Neymar, cerca de 1 milhão e 600 mil reais. Você sabe para quê, Pedro? Tá vendo aquele gesto ali no final do jogo ali? Para saudar seus torcedores. Porque os jogadores saíam sem saudar os seus torcedores, então o clube, né, estipulou um bônus extra para os jogadores que fazem isso. Então é por isso que os jogadores, a todos os finais dos jogos, vão ali juntamente com seus torcedores e comemoram, festejam, né? Ou até mesmo saudam os torcedores pela presença, né, quando os resultados não vem. E além de outro fator, não pode questionar o treinador, né? Gerar polêmicas em entrevistas, né? Contra qualquer tipo de situações causada pelo treinador. Já pensou, Pedro, se essa moda pega também no futebol brasileiro? Ou seja, pagar os jogadores um extra para poder ir lá saudar os torcedores, aqueles que estão todos os dias, né, diariamente nos jogos, nos treinamentos, prestigiando os próprios jogadores. Olha, a situação do
Paris Saint-Germain ela é complicada. Tanto é que se terminasse hoje, né, a Liga dos Campeões, ele estaria de fora. É por essas e outras situações que vem acontecendo dentro da equipe. É um time que tem jogadores que tem o nome, mas que bola mesmo não está jogando rigorosamente nada. O Neymar, por exemplo, aí, nessa última partida, foi um dos jogadores mais criticados lá pela torcida, porque não apareceu na partida. Então são jogadores de nome e que tem muita vaidade. A vaidade está falando acima de tudo. Pouco tempo a gente viu falar aí do Cavani, né, naquela briga com o Neymar em relação às cobranças de pênalti, essa situação toda. E agora você nos vem com essa notícia aí que é o fim do absurdo, né? Porque você ter que receber para poder saudar o seu torcedor, sendo que o maior patrimônio de uma equipe de futebol é o torcedor, é o fim da picada, né? Então é por isso e por outras situações que o Paris Saint-Germain não aparece, né? Fez um investimento antológico, né? Contratando o Neymar e outros mais, com o objetivo de ganhar a Liga dos Campeões, mas se você não tiver união dentro de qualquer equipe, de qualquer situação, você não vai chegar a lugar nenhum. E essa aí talvez seja o fim da picada aí para a equipe do Paris Saint-Germain. O Paris Saint-Germain que está falando aí, viu, Cleiton, numa possível tentativa de levar o Arrascaeta do Cruzeiro para lá. Mas só se for por questão financeira mesmo, o Cruzeiro nessa situação. Nós sabemos que o Arrascaeta, por mais que está jogando o fino da bola, ele não teria espaço na equipe do PSG. Tem grande Será, Cleiton? Com certeza. Lá quem é? Di Maria tá no banco de reserva. Mas Di Maria também não pega na bola na Argentina, eu né? Eu vou te contar, viu, Pedro? Di Maria no futebol brasileiro. Na seleção da Argentina. No futebol brasileiro, vamos supor, nesse Cruzeiro da vida, se perguntar qualquer torcedor do Cruzeiro se queria Arrascaeta ou Di Maria, eu teria certeza de olho fechado. Eu o Di Maria. Aliás, queria o Arrascaeta. Arrascaeta do que o Di Maria? Eu acho que o Arrascaeta joga mais que o Di Maria hoje. É opinião. Com todo respeito. Não, eu vejo esse Di Maria, às vezes, quando entra na seleção da Argentina, não consegue fazer rigorosamente nada. E lá mesmo no time do Paris Saint-Germain, é um jogador que lá em um ou outro jogo aparece. Eu, sinceramente, com o Arrascaeta com seus 24 anos, o cara que marca gols bonitos e que foi decisivo aí nessa Copa do Brasil pelo Cruzeiro, é o melhor jogador do Brasil hoje. Eu, sinceramente, acho que o Arrascaeta joga mais que o Di Maria. É um jogador que tem... da América do Sul, né, do Uruguai, tem mais raça, tem mais vontade. Enfim, são situações, igual você comentou, viu, Cleiton? É opinião. É opinião. Nós vamos lançar uma enquete, então, no programa depois, Pedro, para ver se o torcedor do Cruzeiro, né, direcionado ao torcedor do Cruzeiro, quem que vocês preferiam hoje no Cruzeiro, Di Maria ou Arrascaeta? Aí a gente vai poder solucionar essa dúvida, né? Para mim, Di Maria é um jogador acima da média, né? Infelizmente, às vezes, não está tendo essa oportunidade. E olha que o preço do Arrascaeta não é tão caro não, viu, Cleiton? O Cruzeiro, ontem, através do presidente, o Valdemar, o Pires, né, e também o Itaí Machado colocaram o preço de 30 milhões de euros. Então, 30 milhões de euros aí para esse povo aí do Paris Saint-Germain é um café pequeno. E olha que o Cruzeiro não levaria muita grana nessa situação aí, não, porque apenas 25% é do Cruzeiro, 25% é do Supermercado BH, 50% pertence à equipe lá do Uruguai, né? Fugiu o nome agora aqui, mas é um jogador que tem o Cruzeiro apenas 25% e o Arrascaeta deixou transparecer nas entrelinhas que ele quer sim jogar no exterior. E ele é amicíssimo do Cavani. O Cavani joga lá na equipe do PSG e ele poderia ser um elo de ligação. E outro assunto também que o Arrascaeta revelou que ele gosta demais, para ele o melhor campo para jogar em Minas Gerais é o Independência, viu, Cleiton Rosa? Apesar que ele sempre joga no Mineirão, hein? O Arrascaeta, como se diz, todos jogadores que esse sonho sim. Gol bonito demais na Independência, ele tem feito demais, né? Europeu, né? Mas ainda tem muita água a passar debaixo da ponte. Acredito eu que o Arrascaeta está vivendo um grande momento, mas ainda trabalhar ele e equivaler ele com os grandes jogadores do futebol europeu, acho que está muito além ainda com relação a essa situação. Mas vamos falar de outro assunto, Pedro. Hoje o programa parece que está vasto de polêmicas, né? Muitas polêmicas. Vou falar do Corinthians, né? Do Corinthians, porque o Corinthians que foi campeão mundial, o último título, né, do Corinthians do Mundial de Clubes, né? A sua taça está sendo penhorada, né? Uma dívida do Corinthians resultando na penhora da taça do Mundial. Já pensou, Pedro?
É lamentável, né? O Corinthians tá com débito, e essa taça aí, me parece que o Corinthians está devendo aí um laboratório, uma coisa assim, né? Algo em torno aí de 2.500.000 reais. Me parece que essa taça está indo a leilão por esse débito, né, que o Corinthians tem. E sem falar, o meu caro Cleiton Rosa, meu caro amigo telespectador aí do Canal 13, da TV Serra Geral, do débito que o Corinthians tem com o Banco BNDES, né, em relação ao dinheiro que foi usado para construir o Itaquerão. O Corinthians ainda não pagou R$1 do dinheiro que o Corinthians utilizou para construir o Itaquerão. Foi uma jogada que foi feita pelo então presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, né, o Lula, né, que está detido hoje lá em Curitiba. Então ele arrumou um jeito, ele como corintiano, de liberar um dinheiro praticamente sem nenhum documento para o Corinthians construir a Arena Itaquerão. E hoje esse dinheiro está aí, ó, muito alto aí os valores. Corinthians ninguém cobra e fica por isso. Eu não sei que a partir do ano que vem, com a entrada aí de uma nova administração, de um novo presidente, que haja então a cobrança e esse Itaquerão talvez não fique mais com o Corinthians. Mas por essa e outros motivos aí, o Corinthians começa então a ser cobrado e a ser apertado. Agora, é claro que a diretoria vai correr atrás, né? Com certeza. Principal título, né? A taça de campeão do mundo, o Corinthians 2012, não vai deixar acontecer, né? Não é isso? E inclusive, Pedro, o André Sanches, né, o presidente do Corinthians, ele deu uma entrevista coletiva hoje pela manhã, dizendo que vai solucionar rapidamente essa situação. Então os valores giram em torno de R$2.400.000 é o valor dessa dívida do Corinthians, né, que resultou na penhora da taça do Mundial de 2012, né? Os torcedores do Corinthians aí tá pé da vida, tá com medo, sabe de quê, Pedro? Da Crefisa, né? Não vou falar o Palmeiras, não, da Crefisa. Palmeiras. Já pensou comprar esse troféu? É até possível, né? Porque isso aí ela serve de marketing, né? Já pensou se o Palmeiras, a Crefisa realmente, que é o patrocinador do Palmeiras, entrar numa jogada dessa e comprar essa taça aí, vai arrebentar com os corintianos. Mas isso aí eu também, o Cleiton, entra Pedro, naquilo... Já entrando nesse bate-papo, sem cortar seu foco de raciocínio, só deixando bem claro que mesmo o Palmeiras fazendo aí, adquirir a taça do Mundial de 2012, não dá ele a condição de ser campeão do mundo. Não. Mas aí ficava aquele negócio, né? O Corinthians foi campeão, mas a taça é do Palmeiras, né? É o tipo de negócio que pode acontecer. Mas isso aí, o Cleiton, entra naquela questão da irresponsabilidade. A impunidade de um e a irresponsabilidade de outros é que chega a esse tipo de situação. Quando eu bato aqui de que o Atlético Mineiro também está vendendo agora parte do shopping para poder quitar dívidas, né? O Galo fez um levantamento aí e chegou a uns 550 milhões de reais. É muito dinheiro. Então isso aí é irresponsabilidade, porque o Corinthians, pelo que a gente ficou sabendo aí, me parece, daqui um pouquinho a nossa produção vai apurar exatamente ali, se é para um instituto aí relacionado aí com escola ou se é com um laboratório, né, relacionado aí com medicamentos. Daqui um pouquinho a gente vai passar com mais detalhes para o telespectador. Mas isso é uma irresponsabilidade, porque o que os times estão devendo hoje é um absurdo. Então são dívidas que os caras estão fazendo e não tem nenhum compromisso, não tem nenhuma responsabilidade, né? O cara sabe que ele fica ali 2 anos, então ele faz um estrago na vida de uma instituição tão importante como é um Corinthians, como é um Cruzeiro, como é o Atlético. Ele sai e fica esse débito aí. Aí vem um presidente e fala o seguinte: vou pagar o que eu gastar. E aí a dívida vai ficando, vai rolando e chega um ponto que você tem que vender algum patrimônio para você arcar então com essas despesas. É lamentável o que acontece nas gestões dos administradores do futebol brasileiro. Teria que ter algo assim para punir dirigentes, cartolas que agem dessa forma, com a prisão ou quem sabe com a punição, para que os clubes pudessem então ser passados além. Foi criado o Profut, né, que é aquele órgão lá ligado em Brasília, para que os clubes pudessem então renegociar essa dívida. Porque dívida também, o Cleiton, antológica como essa aí, muitas das vezes já é a questão de impostos, né? Sonegações de imposto e multas e juros, né? Que vão acumulando e chega um ponto aí que o trem estoura mesmo, né? Juros sobre juros chega nesse ponto aí. Então é preciso que haja uma transparência entre as equipes e a própria CBF poderia sim estar exigindo que os clubes pudessem então trabalhar de uma forma
mais transparente e sendo mais honesta também com os seus fornecedores. Mas infelizmente, né, nosso órgão que seria responsável por isso não tem o caráter mergulhada suficiente, a CBF, né? Ela que está mergulhada aí, né? Não tem caráter suficiente para servir de exemplo para os clubes, né? Aquele velho problema, né, de gestão. Agora vamos falar da Coringa Esporte, viu? A maior loja de material esportivo da nossa região segue a todo vapor, viu? Para você que está no sedentarismo, lá na Coringa Esporte também tem, né? Tem para você opções, né, para quaisquer que sejam modalidades esportivas, né? Para você aí que está no dia a dia. Então não perca tempo, dê aquela passadinha lá na rua Francisco Sá, confira os preços na maior loja de material esportivo da nossa região. Sua Coringa Esportes está imperdível para você. Aqui você encontra as marcas mais conceituadas do mundo dos esportes. Adidas, Nike, Mizuno, além da camisa oficial do seu clube do coração. Tem óculos de natação, peso de musculação, mochilas de todas as marcas e muito mais. Rua Francisco Sá, número 48. Telefone 3821-1472. Coringa Esportes. Todos os esportes numa só jogada. Coringa Esporte, todos os esportes numa só jogada. Agora eu vou falar do Cruzeiro, né? O Cruzeiro que vai enfrentar o Atlético Paranaense, e quem falou a respeito dessa partida foi o volante Henrique. Jogo, sempre jogar lá contra o Atlético na sua casa sempre foi difícil. É uma equipe que tem vindo muito bem na competição, tem feito bons resultados. Dificuldades que a gente vai enfrentar são jogadores novos, leves, com velocidades. Assisti o jogo deles contra o Fluminense, jogaram muito bem, com bastante troca de bola, chegando bem ao ataque. Então, dificuldades como essa competição toda, o brasileiro foi difícil, e vai ser mais um jogo mais complicado para a gente, porque eles sempre jogaram bem dentro da sua casa. Então tá aí, Pedro, o Henrique falando a respeito desse jogo contra o Atlético Paranaense. Nós falamos recentemente essa situação do presidente do Atlético Paranaense, mas lembrando também que o Atlético Paranaense deu um passo importantíssimo, né, na Copa Sul-Americana, venceu aí por 2-0 a equipe do Fluminense, está um passo, né, de chegar à grande decisão. Caso conquiste, estará na Libertadores da América de 2019. Agora não se sabe se o Atlético Paranaense com isso vai abrir mão ou colocar o time reserva nessa partida contra a equipe do Cruzeiro, ou se vai de força máxima para poder manter a atenção nas duas competições. E o Cruzeiro, Pedro, como é que você vê esse Cruzeiro, uma vez que já está com o seu objetivo do campeonato da Libertadores da América já resolvido, e agora restando apenas cumprir tabela, se é que podemos denominar assim, pelo Campeonato Brasileiro? Olha, antes de falar nesse assunto aí, Cleiton, deixa eu mandar um abraço aqui para o pessoal que tá ligado, a Maria e o amigo Geraldo Monção, né, no restaurante Monção, lá em Nova Porteria. Alô Maria, alô Geraldo, um abraço também para o Baú das Bicicletas, grande Baú, que está também acompanhando a gente, e o Hélio Renato, né, gente boa, grande Hélio Renato, aposentado aí do DR, também sintonizada com a gente. Olha, o Atlético do Paraná possivelmente vai com a equipe titular. Por quê? Ele jogou na última quarta-feira e só vai jogar agora dia 28, né? Pela Copa Sul-Americana, o jogo de volta lá no Rio contra o Fluminense. E o Campeonato Brasileiro, ele tem chances também de chegar à Copa Libertadores via o Campeonato Brasileiro. Por isso é que ele deve entrar com força total. E não há porque também, né, Cleiton, daqui 28 dias você poupar um time jogando dentro de casa e querendo interromper uma série de vitórias, né, que o Cruzeiro vem colocando para cima do Furacão lá em Curitiba. Ontem, inclusive, lembrando aí pela Copa Sul-Americana, o Santa Fé perdeu em casa, né, para o Júnior Barranquilla pelo placar de 2-0. Então tá pintando aí um Júnior Barranquilla e o Fluminense, aliás, e o Atlético do Paraná, né, na final da Copa Sul-Americana. Mas o Cruzeiro está bem, né? O time treinando hoje em tempo integral. A viagem está marcada para hoje à tarde lá para Curitiba. O Rafinha não vai.
O Murilo, que passou por uma cirurgia ontem no Hospital Mater Dei, em Belo Horizonte, vai ser liberado hoje, né? A cirurgia foi um sucesso, segundo o médico do Cruzeiro, o Dr. Sérgio Campolina. Ele vai recuperar e já em janeiro, quando o Cruzeiro voltar depois das férias, ele volta também com os demais jogadores, já fazendo então a pré-temporada. A notícia que repercutiu muito no Cruzeiro foi ontem essa declaração dada aí pelo presidente do Cruzeiro, falando que o Arrascaeta pode ser sim vendido, mesmo porque o jogador não quer ficar no Brasil, né? Que se pintar aí um interessado em pagar 30 milhões, que o Arrascaeta pode sim deixar o Cruzeiro. Só lembrando mais uma vez que o Cruzeiro tem apenas 25%, né? 50% pertence ao Defensor do Uruguai, que vendeu o Arrascaeta para o Cruzeiro, e 25% é do supermercado BH, que tem também o time do Coimbra, lá em Belo Horizonte. O Dedé, o Cruzeiro recebeu também uma oferta de 8 milhões. Tem uma equipe aí que ofereceu ao Cruzeiro 8 milhões pelo Dedé. O Cruzeiro falou que não vende o Dedé, porque o Dedé, ele tem no Cruzeiro um histórico interessante. O Dedé, ele estava machucado, e para muitos torcedores, até mesmo o João Ricardo aqui, que é o nosso diretor, que é um cruzeirense apaixonado, ele achava que o Dedé não jogava bola mais não, viu, Cleiton? Teve gente achando aí que o Dedé não iria jogar mais. O Cruzeiro apostou, renovou o contrato dele, mesmo ele machucado e pagando alto. Quer dizer, o Cruzeiro apostou. E para o Dedé também seria meio deselegante, né? Você, depois de um esforço, um sacrifício, né, que foi feito pelo Cruzeiro para mantê-lo, e agora no auge ele deixar o Cruzeiro, então não era interessante. Ele que é jogador da seleção brasileira, mas o Dedé deve se manter, e o Arrascaeta sim deve deixar o Cruzeiro. Agora, a diretoria ontem fez uma reunião, ontem a gente comentou aqui que teve uma reunião ontem da comissão técnica, lá uma festa, um churrasco lá com a banda Skank, e à noite a diretoria do Cruzeiro reuniu e marcou para dia 20. E eu acho bacana isso, viu, Cleiton? Dia 20 agora de novembro, vai ter um balanço geral no Cruzeiro. O que é isso? Olhar o que foi bom, o que não deu certo, quem sai e quem fica no Cruzeiro para o ano que vem. Então essa reunião vai acontecer dia 20 agora. Tudo vai ser definido em termos de saída e também de permanência na Toca da Raposa. E alguns nomes também estão sendo falados aí que poderão vir para Belo Horizonte. Tem o nome aí desse menino aí do Santos, né, o artilheiro brasileiro. Gabriel. É um jogador que pode vir. O nome do Ricardo Goulart também está sendo falado na possível volta dele, e há quem diga que se o Arrascaeta sair, o Goulart volta. Enfim, é esperar então o dia 20. As especulações, né? É um momento, né, que vai aproximando assim no final da temporada, e aí começa a surgir especulações. Quem sai, quem fica, e isso faz parte. Mas o Cruzeiro eu vejo que tem um bom plantel, tem jogadores de um nível muito bom. E um detalhe interessante, o Mano Menezes está fazendo uma coisa que eu acho que o Galo já deveria ter feito. Ele vai promover 6 jogadores da base para poder incorporar o elenco profissional, para poder ganhar condições de entrar no Cruzeiro a qualquer momento. Você viu aí, por exemplo, esse garoto Kaká, ele jogou uma partida para o Cruzeiro lá no Rio de Janeiro e não deixou nada a dever aí para o Léo e para o Dedé, né? Mas aquela situação, né, Pedro? Você lançar um garoto quando o time tá bem é mil maravilha. Agora, você lançar um garoto nessa situação que o Atlético Mineiro tá, de ter que classificar para a Libertadores da América, ou seja, a bola não entra, a situação dando tudo errado, é perigoso também queimar etapas. Agora, com relação ao Dedé, né, dentro desse raciocínio, foco de raciocínio que você disse, dessa notícia que você disse com relação ao Dedé, infelizmente o futebol brasileiro ele vive de momento, né? Desde quando não chega uma proposta sedutora ao Cruzeiro, a gente podemos falar que o Dedé o Cruzeiro que está batendo, né? Que não vejo, mas Dedé está com 30 anos, agora você pintar uma proposta aí para ele, dificilmente a própria família dele vai balançar, né, a situação. Eu também acho isso, muito difícil, né? O empresário, né, em si, da mesma forma o Arrascaeta, o Cruzeiro. Eu acho que o Arrascaeta não fica no Cruzeiro, né? Primeiro porque tem 50% do time lá do Defensa, né? E o que chama bastante atenção, Pedro, com relação ao Arrascaeta é isso. O Arrascaeta não quer ficar no futebol brasileiro. Na verdade, nenhum clube do futebol brasileiro hoje tem condições de pagar esse valor. Então, se tivesse algum clube do futebol brasileiro que tivesse condições de pagar esse valor, com certeza o Arrascaeta também ia. Então isso é muita conversa, né? Muito emblema para torcedor, mas na verdade o jogador hoje vive dentro das situações financeiras. Quem paga se pintar mais uma proposta,
altíssima, dificilmente o cara fica. Essa é a realidade, né, do futebol brasileiro. Menos tá do que ele tá, ele vai continuar. Mas o Cruzeiro está muito bem. Eu acredito que o Cruzeiro, mesmo jogando contra o Atlético Paranaense lá em Curitiba, o Cruzeiro tem chances sim de vencer. O time viaja hoje, o jogo é amanhã, 7 horas da noite, e o Cruzeiro já preparando, porque quarta-feira pega o Corinthians em Belo Horizonte. Agora, o Cruzeiro está fazendo uma promoção aí para o jogo contra o Corinthians, ingresso de 20 até 120 reais. Mas se ganha hoje lá e vem para esse jogo quarta-feira no Mineirão contra o Corinthians, depois aí de ter brigado aí com o Corinthians na Copa Libertadores, é jogo também para casa cheia, né, ô Cleiton? Com certeza, é uma oportunidade também para os torcedores acompanhar o campeão da Copa do Brasil, ou melhor, o ex-campeão da Copa do Brasil. Vamos falar de coisa boa, né? Vai dando esse horário, a fome vai batendo. O Pedro Wilson almoça cedo, viu? Já dá aquela passadinha cedo lá na Saborear, né? Então a gente vai trazer esses detalhes e, claro, né, indicando a você um ótimo ponto para você fazer suas refeições, viu? Porque Saborear Lanchonete e Restaurante é o seu ponto obrigatório para a hora do almoço. Agora com a sua super promoção no cartão Fidelidade, preenchendo o seu cartão, a sua 10ª refeição é por conta da casa. Entregamos também marmitex a domicílio pelo telefone 99191-6137. Um repeteco 99191-6137 é o número da Saborear Lanchonete e Restaurante, que fica na Avenida Marechal Deodoro, no centro da cidade, na direção de Cosme e também a Liliane, viu? Já trazendo esses detalhes para você, desse ótimo point, né, Saborear. Agora vamos falar de uma situação que está complicada, viu? A situação do Atlético Mineiro, que almeja garantir essa vaga na Libertadores da América. Para isso, o Atlético terá nada mais, nada menos a missão de vencer o líder do Campeonato Brasileiro, que é o Palmeiras. Vamos acompanhar como foi o dia de treinamento lá na cidade do Galo. Para vencer e retomar a confiança, nada melhor do que jogar em casa e enfrentar um tradicional adversário. O Atlético entra em campo neste domingo, às 17 horas, na Arena Independência, para enfrentar o Palmeiras. Uma vitória sobre o líder do campeonato é tudo que jogadores, comissão técnica e torcedores querem neste momento. Vamos a jugar contra o equipo que vai primeiro. Nosotros somos muy conscientes y por más que sea Palmeiras, esto es Atlético Mineiro, hay que salir a ganar el juego. Como ya falé en entrevista anterior, el Atlético Mineiro tiene que ganar a cualquier rival contra quien juegue. Es un equipo muy grande de Brasil, con mucha cualidad, ¿entiendes? Entonces acho que el equipo va a dar lo mejor para conseguir esos 3 puntos, para, como dije anteriormente, seguir en la vaga de Libertadores, que es muy importante para todos. A missão de se classificar para a Libertadores 2019 poderá ficar um pouco mais próxima de ser concluída, principalmente pensando na moral que o resultado positivo dará para a reta decisiva da temporada. É uma grande oportunidade, né? O líder da competição, né? E vencendo essa partida a gente se mantém onde está, né? Defendemos a nossa posição e a gente vai tentar fazer o nosso melhor para que a gente consiga vencer o Palmeiras, jogar bem e competir da melhor maneira possível. E para chegar à meta traçada, o elenco treinou forte, debaixo de chuva, na tarde desta quinta-feira, na cidade do Galo, com Levir Coupe comandando um treinamento técnico. Então tá aí o Atlético Mineiro fazendo o trabalho, o Levir Coupe, que ainda não conquistou uma vitória nesse retorno ao Atlético Mineiro, situação complicada, o Atlético que tem a vaga à Libertadores da América ameaçada, então muitas coisas poderão acontecer e será de primordial importância um resultado positivo do Galo na partida diante do Palmeiras. Pedro Wilson, Atlético Palmeiras, Palmeiras e Atlético é o duelo desse final de semana. Para o Palmeiras é uma grande chance de dar um passo, né, enorme à busca do título do Campeonato Brasileiro. Já pelo lado do Atlético Mineiro, a situação de ter que vencer e dar aquela moral que precisa o grupo para buscar sua vaga na Libertadores da América. É isso aí, esse é o detalhe, né? O Galo ganhar um jogo aí, quebrar uma invencibilidade de 17 jogos e encher de motivação para a sequência do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras hoje, aniversário do Filipão, viu, Cleiton? 70 anos hoje, dia 9 de novembro, aniversário do Filipão. 9 de novembro, 70 anos, está fazendo hoje o técnico Filipão, que não vai poder contar com 4 jogadores, talvez os mais importantes, os 2 laterais, Mike e Diogo Barbosa,
o Dudu e o William do Bigode, 2 jogadores perigosíssimos. O Dudu hoje está jogando muita bola, né? E eu penso que ele vai tirar assim, um pouco aquela preocupação no Atlético, porque se tem um setor que está mal para dedéu no time do Atlético Mineiro, esse setor é a defesa, né? O Maidana com o Léo Silva na zaga, eu até acho que por mais que o Gabriel não está legal, mas eu acho que há uma diferença muito grande do futebol do Gabriel com o Maidana. Então alguém teria que conversar com o Gabriel e dar uma sacudida nele, dar um choque ali 220, saber o que está acontecendo e pôr ele pra jogar. Desaprende, né, Pedro? É? O Gabriel que chegou o cara cogitado, foi até foi no para a seleção brasileira. Isso, foi cogitado de seleção brasileira, quase foi vendido para o Barcelona e agora... Nem na reserva está ficando. Eu acho que está errado alguma coisa. Então assim, o sistema defensivo do Atlético Mineiro, a começar pelo Vitor, é brincadeira, né? O Vitor tem cometido falhas gritantes, falhas clamorosas, né? Que às vezes nenhum goleiro amador consegue fazer. Mas é um jogo complicado, mas talvez pelo fato de você pegar o líder do Campeonato Brasileiro, motiva também, né, o Cleiton? Uma coisa é você jogar contra o Palmeiras, preste a ser campeão do Brasil, outra coisa é você jogar contra o Vitória, jogar aí contra uma outra equipe intermediária do futebol brasileiro. Então o jogo é dentro de casa, é na Independência, vai estar lotado, quase todos os ingressos foram vendidos e o Atlético não tem outra saída. É continuar trabalhando e acreditando que as coisas podem melhorar. Nós vimos aí o treinamento aí, está chovendo muito lá em Belo Horizonte. Isso. O pessoal aí todo mundo com a capa de chuva, essa coisa toda, chovendo, pode ser até que esteja chovendo no próximo domingo. E o Atlético está tendo uma boa relação com o Palmeiras. Tanto é que está cogitando aí uma troca e o Borja pode vir para o Galo, viu, Cleiton? Seria uma boa, Pedro? Boa, eu acho que é boa. O Borja não é um jogador idoso, né? É um jogador jovem. É o atual artilheiro da Copa Libertadores da América, mesmo ficando na reserva do Palmeiras. E aí o Marcos Rocha pode permanecer, porque o Marcos Rocha está com um passe fixado, 2.500.000 euros. E ele, quando saiu do Galo, ele pediu para sair. Então, quando você pede para sair, fica difícil para você voltar, não é? E olha que o salário é muito alto e o Marcos Rocha, eu acho que já deu o que tinha de dar também para o Atlético Mineiro. Então, ele deve ficar lá em São Paulo, né, no Palmeiras, o Borja pode vir para Belo Horizonte e as negociações podem se dar ajustando em termos de salário, porque o salário do Borja é alto lá em São Paulo. Mas é uma possibilidade que existe. O Palmeiras não terá então o Mike, o Borja, o William e também o Dudu, mas é um grupo muito forte. Claro, mesmo faltando esses jogadores, né? Aí, o plantel é muito bom, chega amanhã a Belo Horizonte, o jogo é domingo, 17 horas, e o Galo vai ter que ter muito cuidado, principalmente com relação às falhas. Porque um time igual ao Atlético, que já perdeu aí umas 10 partidas depois dos 45 do segundo tempo. Um time que perde gol com o goleiro já batido, né? E que está aí há 5 jogos sem vencer, marcou apenas um gol, tem que ter muito cuidado para não ser surpreendido, porque futebol é fase. Quando um time está numa fase boa, você vai na linha de fundo, tenta um cruzamento, a bola vai para o gol. Agora, quando você está na maré baixa, qualquer lance, a bola vai para o seu gol também. Então o atleta tem que tomar muito cuidado, mas se vence o time do Palmeiras, me parece que vai pegar o Paraná depois, né? Então as coisas já começam a dar uma clareada aí também. E o Galo pode sim pegar essa vaga aí para a Copa Libertadores. Com certeza, né? Será de fundamental importância para o Galo conquistar esse resultado positivo para poder dar uma sequência, né, no seu foco, no seu objetivo do Campeonato Brasileiro. Falando de foco, objetivo do Campeonato Brasileiro, Pedro, nós temos até a classificação, né? Nós temos a classificação do Campeonato Brasileiro. Vamos fazer essa autoanálise, né, dessas posições do Campeonato Brasileiro para a gente ver também, né, as reais situações dos clubes que ainda está em competitividade, né? O que esperam os torcedores das suas equipes e o que esperam também, né, os dirigentes, né, para a temporada de 2019. Porque muitos se falam, Pedro, com relação desse planejamento, né? Se vão ou não fazer investimento de acordo com a competição que terá pela frente. Então vamos acompanhar aí a classificação do Campeonato Brasileiro. Pode pôr na tela aí a classificação do Campeonato Brasileiro. A gente vai estar já trazendo aí para você essas informações precisas com relação aí ao desempenho do seu clube, né? E aí a gente podemos fazer esse parâmetro com relação
de como está o seu clube aí, a sua classificação até a 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos pôr na tela aí a classificação do Campeonato Brasileiro, que a gente vai estar fazendo já as comparações aqui. Aí, Pedro, o primeiro é o Palmeiras, 66 pontos. O segundo é o Internacional com 61 pontos. Vem aí o Flamengo na terceira colocação com 60. O São Paulo é o quarto colocado com 57. O Grêmio é o quinto colocado com 55. O sexto, o Atlético Mineiro com 46. O sétimo, o Santos também com 46. O Cruzeiro com 46 na oitava colocação. Na nona colocação vem o Atlético Paranaense com 43 pontos. Daí vem o Fluminense na 10ª colocação com 40 pontos, né? Então tá aí os 10 primeiros colocados, né, do Campeonato Brasileiro. Já está na tela ali os 10 primeiros colocados. Pedro Wilson, é fundamental essa rodada. Qual a conclusão que você faz entre esses 10 equipes que estão ali na frente? Mas vamos passar nessa sequência direta. Primeiro você faz uma análise geral. Vem ali na 11ª colocação Bahia com 40 pontos. O Corinthians é o 12º com 39. O Vasco da Gama com 38 pontos é o 13º colocado. Aí vem o Botafogo também com os mesmos 38 pontos na 14ª. Ceará, os comandantes do técnico Lisca Doido no 15º colocação com 37. A equipe do Sport do Recife com 36 pontos é o 16º. Aí vem as equipes que estão na zona do rebaixamento. Vitória com 34 pontos, é a primeira equipe na zona do rebaixamento. América Mineiro na 18ª colocação com os mesmos 34 pontos. A Chapecoense na 19ª colocação também com 34 pontos. E o Lanterninha, para todos aí, já caiu, não tem mais jeito, é o Paraná Clube com 18 pontos na tabela. Pedro Wilson, Gargantinha de Ouro, vamos fazer a análise, a sua conclusão, o que almejam os clubes nessa reta decisiva do Campeonato Brasileiro. Podemos denominar aqui do primeiro ao 6º colocado, ou extensivos ali ao 7º colocado, são equipes que brigam pela Libertadores da América. Especificamente para você acha que o Flamengo ou até mesmo até o São Paulo ainda briga pelo título do Campeonato Brasileiro, ou ela se resume apenas entre Palmeiras e Inter, que tem uma diferença de um ponto? Olha, Cleiton, eu vejo que o Campeonato Brasileiro, na minha visão, que aponta o primeiro lugar e o último lugar está definido, né? Palmeiras campeão e o Paraná, isso aí já matematicamente já rebaixado para a segunda divisão. Agora, olhando os números do Campeonato Brasileiro, uma coisa me chamou a atenção aí, o Atlético. Por quê? O Galo hoje ele é o 6º colocado e quem está na frente dele é o Grêmio. O Grêmio está com 9 pontos à frente do Atlético Mineiro. O que eu estou querendo dizer com isso? O Galo ficou 13, olha só, 13 rodadas na 6ª colocação do Campeonato Brasileiro. E se o Atlético ganhar 3 partidas seguidas, se ele vencer 3 partidas seguidas, ele ainda vai ficar na 6ª colocação. Tá certo? Se ele vencer mais 3 partidas, ele ainda não sai da 6ª colocação do Campeonato Brasileiro. Parece que é uma... tá plantado ali, né? Tá plantado ali na 6ª colocação. Sai da 6ª colocação. Agora, se perder, ele sai da 6ª colocação. Porque atrás dele aí nós temos o Cruzeiro, temos o time do Santos e o Atlético do Paraná. Isso. Não é? Sendo que o Atlético do Paraná pode também passar o Cruzeiro, né? Se vencer o jogo de amanhã. Enfim, o campeonato, por mais que nós já temos aí o Cruzeiro já campeão da Copa do Brasil e já com a vaga garantida para a Copa Libertadores, porque quem não vai ser campeão está brigando como se fosse um título, né, essa vaga aí para a Copa Libertadores. Então a gente percebe que o campeonato realmente vai empolgar muito nessa reta final. Então, o detalhe que eu quis observar muito foi essa questão do Atlético, mesmo se vencer 3 partidas, vai permanecer ainda na 6ª colocação do Campeonato Brasileiro. E lá embaixo, viu, Cleiton? Estou falando aí porque o América, mesmo estando hoje na 17ª colocação, 18ª, na 18ª colocação, se o América vence amanhã, o Paraná Clube, né, que já está eliminado, o América sai da zona do rebaixamento. Tá certo? Então o América sai da zona de rebaixamento e pode ser que nas últimas rodadas aí do Campeonato Brasileiro, que o América
fique fora da zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Porque... Mas ressalva-se também a situação do América aqui, Pedro, ele vai ter que torcer para Sport e também o próprio Ceará tropeçar, né? Porque olha só, o no Ceará final da rodada, se ambos vencer também, o América Mineiro mesmo vencendo continua, né? Mesmo se vencer, realmente continua. Mas olha só, o Ceará e o Sport me parece que jogam fora de casa, né? E o Ceará arrancou 6 pontos em cima do Atlético e também do Cruzeiro, pô. Quer dizer, o Cruzeiro poderia ter dado uma mão aí pro América, né? Perdeu pro Ceará no Mineirão e depois teve aquele lance lá do América que todo mundo achando que o América vai ter um refresco aí por parte do Cruzeiro. O Cruzeiro não só ganhou, e como o juiz não deu um pênalti claríssimo ainda para o América em cima do Mateuzinho, aquele pênalti do Dedé. Mas é assim o futebol, né? Um dia é da caça, outro é do caçador. O importante é você estar focado, jogar sempre com o coração no bico da chuteira e procurar vencer sempre. Esse jogo do América amanhã contra o Paraná, às vezes, ô Cleiton, a gente comenta algumas coisas que acontecem só com o América. O que eu estou querendo dizer? O Paraná ficou, durante a campanha, falando disso do dia do Jair Bolsonaro, com 17 ali, passou a eleição, ele já tirou um ponto do Vitória. Se esse Paraná chegar amanhã no Independência e tirar a ponta do América, a casa cai. Cai, porque aí cai, né? E a rodada, Pedro, pra você ver, o Ceará, como a gente frisamos, ele joga em casa contra o Internacional, que ainda sonha com o título do Campeonato Brasileiro, está 5 pontos ali do Palmeiras. É um páreo dificílimo, mas vai estar jogando em casa o Ceará. A equipe do Vitória vai ter o clássico contra o Bahia, né? Outro jogo importantíssimo, então pode ser uma situação que possa se tornar favorável à equipe do Vitória. Então são essas situações que incrementam ainda mais essa 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mas Pedro Wilson, falando de Campeonato Brasileiro, esse final de semana também promete, né? Porque você foi convidado para fazer a narração esportiva do jogo que marca, ou seja, a história do futebol de Montes Claros, né? Que é o confronto entre Casimiro de Abreu e a equipe do Ateneu vai estar se enfrentando, e você foi o convidado a fazer essa narração esportiva desse grande duelo. Como é que está sendo para você esse convite? Claro, aproveita a oportunidade para poder aí convocar a galera para estar presente nesse grande jogo. Olha, Cleiton, eu fico muito feliz e estou na expectativa muito grande, porque eu nunca vi um jogo Ateneu e Casimiro. Já ouvi falar demais que é um jogo que é tipo o Odon e o Maek lá em Monte Azul, que é tipo um Galo e Cruzeiro, porque pega, bicho pega. Por mais que é a rivalidade, né? Mas Casimiro e Ateneu tiveram, né, o momento áureo em suas vidas, nas suas trajetórias. Na década de 80, essas duas equipes brilharam muito, né, no futebol de Minas Gerais, disputando seguidamente o Campeonato Mineiro da primeira divisão, recebendo aí Cruzeiro, Atlético. Eu, por exemplo, o primeiro jogo de futebol que eu assisti foi Cruzeiro e Casimiro. O Cruzeiro estava jogando, meu irmão Zé Rocha, grande Zé Rocha, né? Me levou em Montes Claros para assistir um jogo do Cruzeiro contra o Casimiro, e na época o Cruzeiro perdeu de 2-0. Era uma quarta-feira e o estádio José Maria Melo, na época, deveria ter uma média aí de 15 mil pessoas dentro do estádio. Era uma loucura, porque antigamente, o Cleiton, não tinha essas limitações que tem hoje, né? O torcedor, ele até quem chegava entrava, nem que sentava 3 num lugar que cabia 1 ou 4, entrava para o estádio. Então, na época, o Casimiro venceu o Cruzeiro pelo placar de 2-0 e estava jogando o Nelinho no Cruzeiro, estava o Gasperim, estava o Jair, lateral, Jair, camisa 10, jogou no Internacional de Porto Alegre, o Cláudio Mineiro, lateral esquerdo, estava Luiz Carlos Teixeira jogando na zaga, me parece que era o Balu. Era uma equipe forte do Cruzeiro na época que veio. A Pailinha, me parece que estava também, né? O Mauro, camisa 10, que jogou no futebol do Norte e Nordeste do Brasil, era um jogador que jogava muito, né? O Roberto César. Então era um Cruzeiro muito forte, mas o Casimiro venceu na época pelo placar de 2-0. Tinha o Torresmo que jogava na ponta esquerda e me parece que vai jogar hoje. Conversei com o presidente do Ateneu hoje, o Cássio Aquino, né? E ele muito empolgado, muito animado com essa inauguração que vai acontecer no próximo domingo. Ele me falando desses nomes, né? O Torresmo, o Valdir, o próprio Didi, o Cleiton Rosa, que foi treinador, que era goleiro do Casimiro de Abreu. E o Didi usava um cabelo tipo o Iguita, né? Era um cabeludo, na época era moda, né? O cara usar um cabelão muito grande.
Então o Didi era goleiro e o Ateneu mais o Casimiro tinha timaços, né? O Ateneu chegou a jogar, e a gente comentou isso aqui, com Botafogo no Maracanã, com Garrincha, Jairzinho, jogou com o Fluminense, aí com Rivelina e Montes Claros. O Santo de Pelé jogou aí no Ateneu, no João Rabelo, enfim, são histórias, né? E jogadores que só o fato de você colocar frente a frente novamente um jogo desse aí vai chamar muita atenção. Com certeza. Porque o torcedor mais recente aqui de Janaúba, o Cleito, lembra muito aí de um Cafezinho, de um Cezinha, de um Gerry e outros mais de Montes Claros que jogaram aqui pela Olaria e outras equipes aqui de Janaúba no Amador, mas esses jogadores que a gente falou que jogavam muito mais, né? Jogavam muito mais no Ateneu e também no Casimiro. Aqui esse pessoal jogava bem, mas essa turma aí, o Cezinho, o Cafezinho, já não brilhava tanto lá dentro do futebol de Montes Claros pelo Ateneu e também pela equipe do Casimiro. Então vai ser uma grande festa, né? Uma mobilização muito grande, está sendo aguardada aí representante do Atlético Mineiro. O Manuel Carneiro, por exemplo, diretor, presidente da rede Itatiaia de Rádio, deverá também estar presente, bem como o representante dos Estados Unidos e da China, que querem também fazer parceria, que vão estar presentes. Isso é bom, porque Montes Claros, queira sim, queira não, é a capital aí do norte de Minas, e dando essa arrancada aí com o estádio do Ateneu, quem sabe vai despertar também aqui para Janaúba, Nova Porteirinha, para ter também seu estádio municipal. Com certeza. E qual horário será o jogo, Pedro? Começa a partir de 9 horas da manhã a programação, mas esse jogo mesmo, Ateneu e Casimiro, o pra valer mesmo, está marcado para 11 horas da manhã. Então tá aí o Pedro Wilson, quero agradecer mais uma vez sua participação, agradecendo também a interatividade dos telespectadores, prometendo voltar na segunda-feira, se Deus quiser e quer, com mais edição do programa Boletim Esportivo. Fiquem todos com Deus.